Deus, querido, estamos de volta para trazer a segunda mensagem de hoje em áudio e vídeo, e estamos falando sobre Hebreus 13, 21, onde o autor de Hebreus está avisando para qualquer um que quiser ser um cristão, porque essa carta é apenas para quem quer ser cristão, e sendo alguém que deseja ser um cristão, ele vai ter que se encaixar aí nesses passos que esse texto dá. Que passo é? Ele diz: Deus quer aperfeiçoar nossas obras para que nós sejamos submissos a eles, ou melhor, fazer a vontade dele de maneira agradável, de maneira que se agrada. Primeiro, muitas vezes, muita gente está fazendo coisa dizendo que é para Deus e não é a vontade de Deus. Muitas pessoas estão fazendo do teu jeito. Por exemplo, quem prega heresia na igreja. Por exemplo, quem diz que Deus mandou dizer isso e na hora não foi Deus. Quem está fazendo coisa que Deus nunca mandou ele fazer, que não é o projeto de Deus para aquela pessoa, Deus não está se agradando. Por exemplo, se Deus não te chamou para ser pastor, para que tu está sendo pastor? Se isso aí é um chamado, então tu tem cuidado com isso, tá bom? Deus chama quem Ele quer, não é você que quer e vai. Não, pregar o evangelho todo mundo tem que pregar. Agora, querer ser pastor só porque quer o salário, você muitas vezes vai ter que sofrer por causa disso, porque está no lugar errado. Não foi Deus que te botou. Claro que tem pessoas que Deus revela, como no meu caso, só estou aqui porque o próprio Deus desde o início me revela o que é que Ele quer para mim, que Deus é um Deus pessoal, é um Deus que fala, e até hoje Ele tem confirmado, por isso estou aqui. Agora, muito de nós, Deus nunca falou com ele para dizer: eu botei você aí, eu quero você aí. Então, se você está fora da posição que Deus botou, você está fazendo igual Israel no deserto, ou melhor, você não está agradando a Deus. Cuidado com isso. Bem, agradável, quero falar sobre uma das questões de agradar ou não, o que eu perco, o que eu ganho. Por isso Deus quer aperfeiçoar nossas obras, por isso que Deus quer operar em nós aquilo que Ele deseja tirar de nós, para poder plantar em nós a sua vontade agradável. Ponto. Então, primeira coisa, Ele quer sacrifício. Só existe a palavra viver agradavelmente para com Deus se tiver primeiro sacrifício. Então, na carta aos Hebreus, no próprio capítulo 13 aos Hebreus, nós vamos ver isso bem aqui, ó. Desde o verso 16, eu vou ler só o 16. Capítulo 13, 16, diz: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ponto. Então, aqui está falando de sacrifício, que é uma expressão do Antigo Testamento. A palavra, então, sacrifício, que se usa muito para Israel no Antigo Testamento, ou melhor, Deus que usou essa expressão, que Ele requeria sacrifício. No Novo Testamento, essa expressão também ocorre muitas vezes. Por quê? Para me agradar a Deus tem que ter sacrifício. Porque no Antigo Testamento,
toda vez que Israel entrava no templo para adorar a Deus, eles tinham que trazer um animal, uma oferta, e aquele animal, ele morria no lugar do indivíduo que levava a oferta. Aquele animal era morto, e através daquilo aconteceria algo chamado expiação do pecado. Então ele oferecia aquele animal no lugar dele. No Novo Testamento a gente oferece o ser humano, que ele na Bíblia também é comparado como animal, quando ele é um inútil para Deus e é útil para Satanás. Ele é comparado com um animal. Por exemplo, o falso mestre, ele é comparado como um lobo devorador. Em Mateus 7, 15 ao 20, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até você vestidos como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós temos que apresentar este lobo para morrer, dizer: Deus, está aqui meu sacrifício, quero apresentar este lobo para mim nunca ser um falso profeta, nunca ensinar errado para ninguém, nunca dar um ensino que te desagrada. Então estou aqui para morrer essa parte em mim, então opera em mim, tirando isso de mim, ponto. Também na Bíblia somos comparados com porco e cachorro quando somos desviados. 2 Pedro 2,22 diz que o desviado é comparado com uma porca lavada que voltou a rolar na lama, e com um cachorro que volta para lamber seu próprio vômito. Então, quando a gente é cristão, a gente diz: Deus, eu era um porco imundo, sujo, e eu quero que tu tire isso de mim, opera em mim. Eu quero esse sacrifício, que tu me ajude a fazer. Essa parte de cachorro que eu tenho em mim, eu quero tirar de mim. Também Mateus 23:33, Jesus compara seres humanos com cobra. São cobras. Ele chamava Israel de raças de cobra, serpente. Então, quando nós viemos para o cristianismo, a gente traz isso também em nós. A maneira como usamos nossa língua para ferir, para matar, para destruir os outros. Então a gente vem e diz: Deus, te apresento essa parte, é minha, eu não quero mais isso. Quero fazer um sacrifício. Qual? Tira isso de mim. E eu vou lutar para tirar isso de mim, para matar isso em mim, para nunca mais ninguém ver isso em mim. Ponto. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque em Romanos 12, no verso 1, diz: apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício a Deus, santo e agradável a Deus, porque esse é o teu culto racional. Ponto. Então, o Paulo está dizendo em Romanos 12:1 que o verdadeiro cristão, quando quer fazer as coisas que agradam a Deus, ele mata seu velho homem. Ele rejeita ser visto por Deus, pelo diabo e pelo mundo, como o velho homem que ele foi antes de ser um cristão, porque ele apresenta seu corpo para a morte, o corpo espiritual do mal que ele trouxe consigo, que fazia ele praticar obras que Deus não se agrada. Então ele pega o texto de Romanos 12:1, que ali ele está dizendo que sou eu que tenho que apresentar para Deus meu corpo como sacrifício vivo, e ali, por eu apresentar meu corpo como sacrifício vivo, ninguém vai mais me ver dali para frente com as obras malignas que eu vivia no meu passado. Então, esse Romanos
12:1 está comparando a gente com aquele animal lá do livro de Levítico, no capítulo 8, quando mandava entregar os animais no lugar do ser humano, e um monte de outros textos do Antigo Testamento. Então esse Romano 12 diz que eu quero ler contigo, tá bom? Ele diz que só assim tu vai experimentar qual seja 3 tipos de vontade que Deus tem para nós, que é a vontade boa, que é a vontade perfeita e é a vontade agradável. Se essa vontade é agradável, nós estamos dizendo: Deus, estou te apresentando o meu corpo, quer dizer, tudo que eu faço através do meu corpo todo dia, mas do meu jeito, e não como Deus se agrada, porque não tem primeiro o Romano 12:1, que é apresentar para morrer o velho homem. Então vamos lá, Romano 12, aqui ó, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se eu vier para o culto, que é o culto bíblico da época que escreveu esse autor, que é Paulo, que escreveu esse texto, o culto daquela época não era igual ao culto de hoje, porque o culto de hoje é só quando a gente vem para o prédio do templo para cantar, para pregar, para orar, para não sei o que, entendeu? Naquela época não, o culto era todo dia. No final de Atos 2, diz que ele estava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, todos os dias, no templo e nas casas. E por causa disso, multidões de pessoas se acrescentavam. Eles mesmos viam essas práticas dos cristãos e se tornavam cristãos também, e aumentava o número de cristãos, porque eles eram todo dia e toda hora, em qualquer lugar, principalmente nas casas, nas suas casas. Então aqui o Paulo está dizendo que o culto racional que agrada a Deus, quer dizer, em qualquer hora, em qualquer momento, onde você é cristão, você está prestando culto, que hoje na igreja é apenas mais um momento que Deus cobra de você, esse sacrifício vivo, para poder agradar. Aí ele está falando que isso faz, primeiro, você ter um culto racional, ou melhor, você está agindo como cristão de maneira pensada, não é empurrada, ou melhor, eu estou apresentando todo dia para Deus, em qualquer lugar, a minha vida como cristão, como o velho homem morto, para dar o meu melhor para Deus, do meu louvor, do meu testemunho, da minha pregação para o meu próximo, da minha ajuda que eu posso dar para o meu próximo, como cristão que eu sou, porque eu estou tentando agradar a Deus. Mas aí você não vai tentar, porque você já morreu. O teu egoísmo, a tua falta de misericórdia do próximo já morreu, e você, por isso, está agradando a Deus, apresentando o culto em qualquer lugar, que não é só na igreja. Por isso é culto racional, quer dizer, eu faço de maneira pensada. Olha, eu vou fazer porque ninguém precisa me empurrar. Eu já estou morto mesmo, o meu egoísmo, com a minha falta de amor ao próximo, já estou morto, então agora eu vou agir voluntariamente, como Paulo diz em Romanos 6, 18 e 19, que Paulo diz: olha, assim como você antes apresentava os teus membros do teu corpo voluntariamente para o mal, para a maldade, para a tua sujeira e imundície, agora apresente
voluntariamente para a santificação, para ser servo da justiça de Deus. Ponto. Então, quando isso acontece, diz Paulo aqui em Romanos 12 diz: e não conformeis com este mundo, Romanos 12:2, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Aí ele diz: para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós só iremos experimentar a vida cristã dessa parte, ou melhor, agradando a Deus, se a gente começar primeiro nos entregar como sacrifício vivo, sem precisar pastor mandar, te dou uma ordem, tu tem que chegar cedo, preguiçoso, tu tem que fazer isso para o culto, ou para evangelizar, ou para se doar, isso. Ninguém precisa mandar. Quando você morreu, aquele velho não existe mais. Você sacrificou ele, como diz Paulo em Gálatas 5:22-25, diz: os que são de Cristo crucificaram suas paixões e concupiscências. O que é crucificar? Ele foi para a cruz, ele disse: eu quero matar isso em mim. Como Cristo foi crucificado e morreu aquele que todo mundo conhecia como ser humano comum, quando ele ressuscitou, uma nova pessoa, ele virou Deus. Nós não vamos virar Deus depois que voltamos a ser, melhor, que somos novas criaturas, mas a gente vai viver como Cristo, melhor, um ser espiritual, e nunca mais um ser maligno, porque é carnal. Ponto. Então aqui diz: por isso tu vai experimentar a vontade boa, perfeita e agradável. Então aí tu vai fazer coisas que tu nunca fizeste de bom para Deus. É só quando o cristianismo te ensinar a destruição desse velho homem, que o budismo não ensina, que o islamismo não ensina, o espiritismo, o catolicismo não ensina, que ismo nenhum não ensina, é só na Bíblia, e você se torna o imitador de Cristo, porque tuas ações é de quem quer ganhar só vitória de Deus, porque você se entregou voluntariamente como sacrifício vivo. Aí ali é o primeiro passo. Aí entra o que estamos estudando em Hebreus 13, 16, diz: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Quer dizer, aí tu vai fazer o bem. Beneficência é fazer o bem, nunca fazer o mal para ninguém. Sempre pensar em fazer o bem para o teu próximo, sempre. E a outra questão é comunicação. O que é comunicação? Porque tem gente que não gosta de ninguém falar nada para ele. Então, comunicável é alguém que está pronto para ouvir, para falar, para ensinar, para aprender. Sempre está pronto para aprender mais. E sempre está pronto para se comunicar com os outros, para falar do que ele aprendeu. Então, comunicável é alguém que vai ser instruído pelas leis, pelas mensagens da Bíblia, para repassar. Então, se antigamente tu era um tímido para as coisas de Deus, se escondia para não falar, se escondia para não aprender, para não ouvir, esse sacrifício, se tu já mataste teu velho homem, nasceu de novo, é uma nova criatura, isso não vai ter nenhum problema mais, que vai ser fácil você fazer amigos, de perdoar, de viver em qualquer comunidade, mesmo que tu tenha os piores agressores contra ti, você vai ser comunicável, tratar bem, porque você vai dizer que você morreu seu velho homem, por isso você não revida nunca uma afronta, você nunca se vinga de ninguém, nunca rouba ninguém, nunca trata mal ninguém, você quer
ser amigo de todos, porque você quer comunicar o evangelho que você aprendeu para os outros, porque você está agradando a Deus, porque esse foi o sacrifício que já está ocorrendo em você desde o dia que você começou uma vida cristã. Então você está se mostrando como sacrifício vivo, agradando a Deus, porque está sendo comunicável. E aqui diz que você está sendo uma pessoa beneficente. É um sacrifício grande. Hebreus 13:16. Porque você vai viver em benefício, não é só teu, é dos outros também. Quando você tiver alguma coisa que pode dividir, você não vai ficar só para ti, porque seu velho homem, seu egoísmo foi destruído. Então você vai viver como sacrifício vivo e como prova, ou melhor, você vai provar isso através de tuas obras, que é fazendo beneficência e sendo comunicável. Entendeu? Vou falar com o outro, meu irmão, qual é o teu problema? Deixa eu te dar um conselho. Olha o que a Bíblia diz aqui. Eu também antes, eu não sabia, eu aprendi, vou passar para ti, para conversar. Você sempre está preparado para visitar alguém, para ir lá onde ele, seja até teu inimigo, que você sabe que ele está praticando mal, ou está passando uma tribulação. Você vai lá, meu irmão, deixa eu orar por você, me perdoa por aquele passado nosso, que a gente não se falava, que a gente era inimigo um do outro. Eu sou cristão agora, me perdoa de tudo aquilo, deixa eu falar um pouquinho da palavra para você. É isso, tá bom? Que é o cristianismo, que as religiões do mundo nenhuma tem, só o cristianismo da Bíblia. Por isso, naquela época, as igrejas cresceram rápido. O comportamento humano muda a sociedade, muda a cidade, muda tudo. Quem era ladrão deixa de roubar, quem é perverso larga de ser perverso, porque alguém está tendo essa beneficência com ele, de tratar muito bem e pregar a verdade. Muitos se convertem e Deus faz grandes obras numa sociedade, num país, em qualquer lugar. Como usou a igreja primitiva para mudar o comportamento de multidões de perversos daquela época, se tornaram cristãos. Nunca mais seus comportamentos foram vistos como perversos. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.